Amém. Ageu capítulo 2 diz: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Irmão, se Deus nos concede misericórdias e compaixões, aí nós conseguimos compreender a grandeza da palavra de Deus, mesmo naquele texto que já lemos 100 vezes, 500 vezes, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus é uma fonte inesgotável. O homem, nem esses somente 66 livros, nenhum homem jamais na face da terra conseguirá deter conhecimento total deles, porque eles procedem da elaboração de Deus. Assim sendo, os recursos deles nunca se esgotam, pois neles mesmo, aqui está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Portanto, irmão, clama e você vai receber resposta. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Porém, quando me buscardes com todo o vosso coração, coração sincero, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quem disse isso? Rei Davi, depois de uma situação terrível, em que ele sabia muito bem que ele era inclusive digno de morte. Mas clamou, buscou e alcançou misericórdia. Assim somos nós também. Somos pecadores, tal qual Davi, porque todos pecaram. Mas as misericórdias de Deus nos têm sustentado de pé, porque Ele olha em nós e vê um coração quebrantado e contrito. No nosso erro, ao invés de vir a punição, ou nos nossos deslizes, ao invés de vir a punição, Deus olhando, nos tem dado correção, compaixão e misericórdia. Quando nós queremos andar com Deus, até os nossos erros servem para que cresçamos em direção a Deus. Isto é tremendo da parte do Senhor. E aqui o profeta Ageu vem com uma palavra que, se você acompanhar, a profeta Ageu, aí são pouquíssimos capítulos, deixa eu ver, são 2 ou 3 capítulos, deixe-me ver aqui, são só dois capítulos. Se você ler o livro todinho, vai ver que esta palavra, na verdade, vem precedida de uma palavra de repreensão. O povo está recentemente retornando de um cativeiro, inclusive no capítulo 1 diz: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, etc. Então você vê que, inclusive, tem memória de um calendário do cativeiro. Por quê? Porque é assim que eles estavam há poucos instantes.
saíram do cativeiro, liberados por Dario em um projeto de Deus tremendo, e o que eles tinham que fazer? Eles já saíram do cativeiro para irem edificar a casa do Senhor. Mas quando eles chegam na terra deles, eles não se dão conta disso, eles vão cuidar da própria vida deles. E o Senhor vem e diz assim: vocês estão recebendo salário e estão colocando num saco furado. Aquilo que vocês levam para a casa de vocês, eu assopro. Vocês podem comer, mas não vão se fartar. Vocês podem beber, mas não vão se saciar. Porque vocês dizem que é tempo de edificar a casa de vocês. Mas e a minha casa? Fica abandonada? Então, vem uma palavra de repreensão. Aí depois, no capítulo 2, já vem de um episódio em que o profeta consegue, ou melhor dizendo, Deus, através do profeta, consegue animar as mãos do povo, consegue fazer o povo tomar uma postura. A própria Bíblia diz que sem profecia, o povo se corrompe. Amém, irmão? O que é a profecia? Profecia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a citação dos projetos de Deus. Isto é a profecia. Então aí Deus vem aqui e diz que no 7º mês, no 21º do mês, vem a palavra do Senhor de novo ao profeta Ageu e diz: fala agora a Zorobabel, fala também a Josué e ao resto do povo. Amém, meu irmão? Você já entendeu algo poderoso aí neste versículo 2? Tem gente que fica numa expectativa, eu não sei, tomara que Deus fale com o pastor. Amém, claro, eu também busco isso, tomara que Deus fale comigo. Mas aqui você reparou que a palavra foi dirigida a lideranças: Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá; Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote; e ao resto do povo. A palavra resto aqui não entra como resto, sobra, não é isso, Ou seja, aos demais do povo. Então, a palavra de Deus vem para todos nós. Eu posso estar aqui atrás do púlpito, você aí na frente, mas é o mesmo Deus que fala a todos nós, e Ele tem um propósito com a vida de cada um de nós. Portanto, você não pode ser uma pessoa, olha, e não é em qualquer lugar que você ouve isso, você não pode ser uma pessoa dependente do púlpito. Não, você tem que ser dependente de Deus, porque Deus está dizendo pelo profeta: olha, fala lá o meu líder administrativo, vamos assim dizer, mais para o lado, uma política em Israel, Zorobabel, e fala ao sacerdócio também, fala a Josué, mas fala também ao povo. Então a palavra de Deus veio para todos, a Bíblia é para todos, o Espírito Santo é para todos, o sangue de Cristo é para todos. Quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? Como a vedes agora? Eles construíram. Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Eles estavam acostumados com um templo imenso, e agora, recentemente voltando do cativeiro, constroem um templo para Deus, mas Deus percebe que eles ficaram tristes. Isso aí é nada diante dos olhos de vocês? Vocês estão julgando por aparência. É aí, é com isto daí que vocês construíram, que comparado ao que vocês já viram, não é nada. É nesse episódio, é com esta construção, é aí, por aí, que eu farei tremer todas as nações. Ora, mas tinha uma construção muito maior antes. O Deus de Israel, eles estavam libertos, tinham construção, a cidade estava completamente edificada, estruturada. Agora eles mal estão chegando do cativeiro, estão preocupados com as suas casas, não estavam nem atentando para a casa de Deus. Mal eles constroem a casa de Deus, vê que não se comparou ao que foi no passado, porém Deus está dizendo: não, o momento é esse.
a hora é esta. É através desse ministério, desta casa aí, que eu farei tremer todas as nações. Nesse lugar aí é que eu vou usar. Aí, como nós já sabemos, vai entrar nesse templo o Senhor Jesus, o desejado de todas as nações. Então diz: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus está querendo unir o povo, está dizendo, a responsabilidade não é de Zorobabel só, a responsabilidade não é de Josué só, a responsabilidade é de todos. Esforçai-vos, trabalhai, calejai as mãos, trabalhai. Por quê? Porque eu sou convosco. Então não adiantava as pessoas dizer, não, eu não tenho como fazer nada, eu não posso ajudar em nada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Deus está dizendo, esforçai-vos, trabalhai, eu sou convosco. A Escritura diz o quê? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe que você pode fazer muito, não sabe, meu irmão? Lá no seu local de trabalho, deixa a covardia em casa quando você for para o teu local de trabalho e faz alguma coisa, resgata uma alma naquele lugar. Entrega um CD, entrega um folheto, faz o que você quiser, ora, busca a face de Deus antes de ir para o teu local de trabalho, mas diz, Deus, eu quero consagrar a minha vida para trabalhar para ti, ser um instrumento nas tuas mãos por onde eu passar. Entende, meu irmão? Nós estamos vivendo um tempo emergente, esse sistema está prestes a ser destruído e ainda tem muito cristão intimidado dentro do seu local de trabalho, ainda ousa dizer, não, eu sou crente da porta do meu trabalho para fora, aqui dentro eu sou apenas um funcionário. Não tire a sua capa de cristão quando entrar no seu local de trabalho, porque justamente naquele horário pode soar a trombeta do arrebatamento. Então, meu irmão, aqui diz, trabalhar, e aqui está falando especificamente ali, construção do templo, e etc, e um monte de coisa, mas muito especificamente também, o templo já está construído, o templo já está feito, e Deus está dizendo, olha para essa casa aí, está vendo que ela não se compara com a outra, ou seja, a casa já foi construída, e Deus vai dizer assim, agora esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, e esforçai-vos todo o povo da terra. A casa já está construída, o templo já está construído, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele diz, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. É Deus, meu irmão, tentando acordar as pessoas, tentando trazer de volta o ânimo. Olha, lembra quando vocês saíram do Egito? Lembra as pragas no Egito? Lembra a abertura do Mar Vermelho? Lembra o Rio Jordão que secou? Lembram as pedras que pelo ministério de Josué caíram sobre os inimigos? Lembram todas aquelas grandes obras? Lembram todas aquelas façanhas que eu realizei no meio de vós? Lembra tudo? Lembra que as sandálias de vocês não se gastaram? As vestes não se gastaram por 40 anos? Lembra todas aquelas maravilhas? O meu espírito habitava no meio de vós, não temais, ou seja, é a mesma coisa. Assim como eu estava convosco, eu agora estou dizendo, eu estou convosco de novo. Lembra que ninguém conseguiu acabar com vocês no deserto? Lembra que Faraó, o maior império de todos os tempos, não conseguiu deter vocês? Porque eu estava no meio de vós, o meu espírito estava no meio de vós. Então, trabalhai, esforçai-vos, lutai, pelejai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu estou tentando, Deus falando, né, em outras palavras, eu estou tentando animar vocês, eu estou mostrando que eu sou convosco. Eu libertei do Egito, eu libertei das guerras do deserto, eu dei vitória em todo o tempo. Não temais. Por que Deus está dizendo não temais? Porque viriam situações
adversas. Irmãos, e nós sabemos muito bem o que é situações adversas, problemas. Durante os 4 meses que estamos nesta construção aí, quanta coisa, fatores que incidem contra o nosso psicológico, fatores que incidem contra a nossa força, incidem contra a nossa fé, mas olha bem e vê se nós não estamos de pé, pregando com ousadia e dizendo, só o Senhor é Deus. Aprendemos a caminhar, conseguimos rir com arma apontada para a cabeça segundos antes do gatilho disparar. Enquanto estamos com vida, estamos dizendo, só o Senhor é Deus. Não temas, não tenha medo de nada, não volte atrás, porque no exército de Cristo não existe covarde, quem volta atrás fica para trás. Só os valentes vão adiante. Lembra de Gideão? Gideão, diga aos covardes que vão para casa. Se Deus manda que os covardes vão para casa, por que nós aqui também não vamos mandar? Então, o meu espírito habitava no meio de vós. Vocês se lembram? Se lembram que o meu espírito habitava no meio de vós? Ou seja, irmão, o que é essa lembrança que Deus está fazendo? Está mostrando a ele as façanhas, aquelas coisas gloriosas, trazendo a memória do povo. E você, meu irmão, lembra que o Espírito Santo habita na sua vida? No meio da sua casa? Você já viu a mão de Deus ou não viu a mão de Deus? Você já dobrou os teus joelhos, falou com Deus e sentiu Deus ou não sentiu Deus? Você já abriu a Bíblia e viu a glória da revelação bíblica, o entendimento, a compreensão? Ou você não viu essas coisas? Então Deus está dizendo, não temas, da mesma maneira eu continuo sendo contigo. Venha o que vier, haja o que houver. Verso 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, olha, eu preciso que vocês trabalhem. Eu preciso que vocês se esforcem. Você reparou como é dito no verso 4? Esforçai-vos. E ainda mais adiante um pouquinho no próprio verso 4. Trabalhai. Isso vai se repetir. Esforça-te e trabalha, porque eu sou convosco. Não temais, eu sou o Senhor dos Exércitos. Deus está se apresentando como Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele está querendo alertar o povo que pela frente vem uma guerra, vem uma batalha. Ele está falando o tempo todo, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. E aqui no verso 7 ele está dizendo, eu farei tremer todas as nações, virá o desejado de todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Lá no verso 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez mais, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Irmão, Deus está tentando alertar o povo. Vocês vão encarar guerras, vocês vão encarar dificuldades, vocês vão encarar problemas, mas Ele antes já está dizendo o quê? Esforça-te e trabalha, não esmoece, não afrouxa as mãos, não diminui a sua caminhada, não diminui o clamor, não diminui a oração, não diminui a leitura bíblica, não diminui a fé, a confissão, a ousadia, não diminui o verbo, continua a rasgar o verbo, falar de Cristo e mostrar que só Ele é Senhor. Continua firme, não queira fazer amizade com o vizinho, nem com um amigo de trabalho, não queira agradar ninguém a não ser Jesus Cristo. Trabalha, esforça, trabalha pelo reino de Deus, porque nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não queira, meu irmão, não esteja nem preocupado se vai passar na rua e não vão te dar bom dia, e não vão te dar boa noite, se você vai chegar na empresa e o teu patrão vai dizer assim, aí, está na rua, mas não está fora do reino de Deus. Isso é o que interessa para nós. Eu fui demitido de tantos empregos, fui demitido de tantos empregos, e gente que foi meu patrão já bateu na minha porta para me pedir ajuda.
vale a pena andar com Jesus. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eles veem a diferença, porque Deus mostra a diferença. Então, meu irmão, qual é o projeto de Deus? Eu ainda tenho coisas a realizar. Eu vou fazer tremer esse céu. Eu vou fazer tremer essa terra. Mas vocês têm que se esforçar. Vocês têm que trabalhar. Amém, meu irmão? E aqui, Deus já estava repreendendo, como repreendeu no capítulo 1, antes da construção do templo. Vocês estão cuidando muito das coisas pessoais de vocês, estão esquecendo das minhas, irmão. Quando o espiritual vai bem, tudo vai bem. Você pode comer uma folha de alface e vai ficar mais bem alimentado do que quem comeu do melhor dessa terra. Quando o teu espiritual vai bem, a tua folha de alface é um alimento mais poderoso do que qualquer outro alimento da terra, porque a bênção do Senhor é que enriquece. Aprenda as lições. Nessa noite está soando na minha vista: não temais, não temais, não temais, não temais. Fale a verdade, rasgue o verbo, porque Cristo está contigo e não perecerá nenhum fio de cabelo da tua cabeça. Aleluia! Não tem folha que caia da árvore se Deus não disser cai. A tua mesa vai ser farta. Não interessa se você vai andar que nem Jonas sozinho atravessando Nínive. Todos verão que só o Senhor teu Deus é Deus. Aleluia. Deus está dizendo: eu quero fazer tremer a terra, eu quero fazer tremer o céu. Trabalha, esforça-te, caminha comigo. Eu sou o Senhor dos exércitos. Não esmorece, irmão. Não enfraquece, irmão. Você precisa de Cristo e não precisa de mais ninguém. De novo, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não é mentiroso. Ele é Deus. Não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Anda com Jesus, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: eu tenho uma obra, eu preciso, mas vocês têm que trabalhar, vocês têm que se esforçar, tem que aprender, tem que se tornar mestre. Deus não pode, meu irmão, Deus não pode trabalhar com quem está o tempo todo necessitando do leite materno. Não pode. Paulo disse: olha, eu vos escrevi, Coríntios, como quem necessita de leite materno. Vocês não estão suportando ainda o alimento sólido. Vocês não são nada, em outras palavras. Mas aqui, irmão, você tem recebido sólido. Aqui você tem recebido o poderoso. Aqui você tem recebido o que ninguém mais tem recebido. Você é o primeiro a receber aqui. Depois a gente distribui para o mundo todo. Mas você é o primeiro. Então, meu irmão, Deus está dizendo: esforçai-vos, trabalhai. Essa obra aí, o templo, a libertação do cativeiro, a libertação do Egito, aquelas coisas, olha, não são nada. Eu quero fazer uma obra maior. Eu vou fazer tremer os céus e a terra e o mar. E você sabe muito bem que símbolos são esses. Os céus, onde habitam principados e potestades e hostes infernais do mal, vão tremer. O mar são as multidões políticas, vão tremer. E a terra são as falsas religiões, vão tremer. Assim diz o Senhor dos exércitos. Trabalha, irmão, se esforce, irmão, trabalha. Para de fazer trabalhinho besta, segue a direção. Não faça para Cristo os trabalhos da tua cabeça, faça para Cristo os trabalhos que Ele dá a direção para fazer. É assim que a terra treme, o mar e os céus.
Ele quer fazer uma obra grande, Ele quer fazer uma obra tremenda. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu fico impressionado quantas vezes Deus se manifesta em apenas 2 capítulos, dizendo que Ele é o Senhor dos Exércitos, ou seja, Ele é o soberano, Ele é o absoluto. Ele repete o tempo todo: Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque não existe exército que o possa abater, e nem aquele a quem Ele sustenta. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O mar e a terra seca. A terra seca são as falsas religiões, são secos, não produzem nada a não ser ir a caminho do inferno. Farei tremer todas as nações, todos os conceitos administrativos, as organizações políticas, e virá quem? O desejado de todas as nações. Irmãos, Israel falhou na sua missão, que você sabe. Ele é acusado do pecado de prevaricação, que é de não levar uma missão adiante. Então Israel falhou, porque Cristo vem e se manifesta nesse templo, né? Simeão diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque já os meus olhos viram a tua salvação, viram a glória de Israel. Mas Israel negou a Cristo. Israel negou a Cristo, mas a promessa não vai cair por terra, porque Israel negou, mas ele me encontrou, e eu não vou negá-lo, enquanto ele não fazer tremer os céus, a terra e o mar. Ele achou a igreja, ele nos achou, ele nos encontrou. Então agora ele já não está mais dizendo para Israel: esforça-te e trabalha. Ele está dizendo para mim e para você: esforçai-vos, trabalhai, porque eu vou fazer tremer os céus, a terra e o mar. E ainda que Israel pudesse olhar e dizer assim: mas como? Somos tão fracos, somos isso, somos aquilo, que recurso nós temos? Aí ele vem e diz assim: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Um versículo separado simplesmente para uma declaração solene. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, todos os recursos são meus. E nós sabemos que prata é símbolo da redenção e ouro é símbolo da realeza. Então, além de Deus estar demonstrando um domínio sobre as coisas, sobre os recursos naturais, ainda está demonstrando a sua glória, o seu recurso espiritual. E ele conclui então: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a primeira casa, além de ser um templo, era onde o povo de Deus habitava, nas sinagogas, etc, etc. A segunda casa não é somente uma questão de templo, mas é a igreja em si. A primeira casa foi Israel, onde Deus habitava no meio do seu povo. A segunda glória é a igreja, onde Deus habita no meio do seu povo. Porque a Escritura diz, né? Meu é o céu, minha é a terra, que casa me edificareis? A Escritura diz que o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, meu irmão, presta atenção: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, não confunda. Ele disse que vai fazer tremer os céus, a terra, o mar, as nações e tudo mais. Mas ele está dizendo: dentro dos meus átrios haverá para vocês o quê? Paz. Mas o mundo vai
tremer, enquanto o mundo vai estar desesperado, nós vamos estar tranquilamente nos braços do nosso Senhor Jesus, descansando como ovelhas do seu pasto, em pastos verdejantes e desfrutando da palma da sua mão. Mas os inimigos vão estar rangendo os dentes e arrancando os cabelos. Precisamos parar com isso, precisamos acabar com aquilo, e nós vamos estar rindo e sentados à mesa com Jesus Cristo. Nós temos paz com Ele, enquanto os inimigos estarão em polvorosa, a loucura. Mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos não esmorecer, precisamos não fracassar, nós precisamos que todo dia o anjo do Senhor nos encontre de joelhos dobrados, o anjo do Senhor nos encontre de livro aberto, o anjo do Senhor nos encontre com o coração quebrantado e contrito. Nós precisamos disso todo dia. E assim estamos trabalhando, estamos edificando, e não podemos engolir palavras. Não podemos nos curvar a nenhum conceito que não seja Jesus Cristo, o unigênito do Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você sabe qual é a última casa? Você sabe quem é a última casa? A última casa que Deus habita são os cristãos. Deus veio habitando em vários conceitos, nos chamados filhos de Abraão, nos chamados judeus, nos chamados hebreus, nos chamados israelitas, nos chamados filhos de Jerusalém. Agora Ele habita naqueles que se chamam igreja. A última casa somos nós. Portanto, meu irmão, prepara-te com o teu Deus para desfrutar daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. É tempo de deixarmos os inimigos loucos. Eles vão nos presentear com algumas algemas, eles vão nos presentear com algumas cadeias, eles vão nos presentear com alguns tribunais, eles vão nos presentear com alguns promotores loucos, com alguns juízes malucos, com alguns delegados analfabetos. Eles vão nos presentear com isso, e nós teremos a nossa coroa diante do Todo-Poderoso. Mas que a terra vai tremer, vai tremer. Temos já um conceito já espalhado por várias nações. A nossa voz já entrou em vários países da América, em vários países da Europa, em vários países da África, porque não existe muro que Jesus não derrube. Não existe barreira que Ele não possa saltar. Só o Senhor é Deus. Viveremos enquanto Ele quiser, partiremos no momento que Ele desejar, mas enquanto estivermos vivos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Diga comigo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia a Deus. Só Tu és Deus, Senhor. Dá-nos graça de viver e morrer por Ti, Senhor. Porque nós temos Te conhecido, ó Deus, no partir do pão. Nós temos Te conhecido no reclinar da cabeça. Nós temos Te conhecido nos recursos que essa terra produz. Nós temos reconhecido o Senhor. Então, meu irmão, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos
todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E até aqui nos ajudou o Senhor.